Olá, tudo bem? Na aula de hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito das fontes de energia. Nós podemos classificar as fontes de energia em dois grandes grupos. As fontes de energia que são renováveis e as fontes de energia que são não renováveis. O que é uma fonte de energia renovável? Uma fonte de energia renovável é aquela em que acontece a sua reposição de uma forma muito rápida. Essa reposição pode ser feita pela natureza ou pelo homem. Como exemplo de fontes de energias renováveis, nós temos, por exemplo, a solar, a hidráulica, a eólica, a biomassa. Dessas que eu falei, acredito que a biomassa seja um pouquinho mais complexa, esse nome para você, mas é nada mais, nada menos do que a energia que é retirada dos vegetais, como por exemplo a madeira, certo? É uma energia proveniente da biomassa. Ou, por exemplo, depois que se faz o álcool da cana-de-açúcar, pode-se utilizar o bagaço da cana, que é o caule da cana, para queimar aquele caule e produzir energia, na forma de calor. Já as fontes de energia não renováveis são aquelas que não conseguem ser repostas de forma rápida, ou seja, no tempo de vida do ser humano, elas não conseguem ser produzidas novamente. Demora milhões e milhões de anos para elas serem recolocadas à natureza, embora elas sejam também fontes de energia natural. Como exemplo, nós temos o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e também a energia nuclear. Então, feito esse panorama a respeito dos tipos de energia, vamos pensar o seguinte: quais são os impactos ambientais que esses grupos de energia podem causar na natureza? Por exemplo, as fontes de energia renováveis, elas causam menos impacto na natureza. Na maior parte do mundo, o principal tipo de energia utilizado são as não renováveis. O Brasil é um dos países que mais utiliza fontes renováveis de energia. Nós somos um país exemplo a nível mundial. Olha só, por exemplo, a energia elétrica que chega na sua casa. Você sabia que a maior parte da energia elétrica produzida aqui no Brasil, ela vem da água? Isso mesmo, ela é produzida por hidrelétricas. Não é o que acontece ao redor do mundo, porque nós temos uma grande quantidade de água no nosso país. Esse tipo de produção de energia produz poucos impactos ambientais. Então, os principais impactos causados são os impactos pelas fontes de energia não renováveis. Por exemplo, o petróleo. Vamos imaginar na extração do petróleo. Geralmente o petróleo é extraído no fundo do oceano, lá embaixo do assoalho oceânico, no meio das rochas, Geralmente, quando esse líquido ele é extraído, é possível causar derramamentos nas plataformas que fazem essa retirada. E aí esse óleo acaba caindo no mar, causando a mortalidade dos seres vivos que vivem na água naquela região. Então, é um exemplo de um impacto ambiental causado pelo petróleo. Já o carvão mineral, ele é um combustível que geralmente está no meio das rochas. Então, para se extrair ele, nós precisamos geralmente fazer uma derrubada da vegetação, então tem que tirar a mata, tem que se fazer uma modificação no terreno, tem que escavar o terreno, então já vou tendo alguns impactos ambientais aí. E aí assim, tanto o carvão, como o petróleo, como o gás natural, quando ele é queimado, certo? Ele vai produzir um gás, que é o gás carbônico. E esse gás é um dos gases que promove o efeito estufa no planeta Terra. O efeito estufa não é algo negativo, é algo bom. O que vem acontecendo é que o efeito estufa está se intensificando, está aumentando demais. Imagina assim, o efeito estufa. O planeta Terra ele tem a sua atmosfera, certo? De dia nós recebemos luz, a luz solar, e de noite, um dos lados do planeta Terra não está iluminado. Então essa atmosfera que faz com que o planeta não esquente demais, mas também não esfrie muito. Então, o efeito estufa é responsável por manter uma temperatura ideal no planeta Terra, em torno de 15 graus Celsius de média.
Só que o que vem acontecendo? Às vezes esse calor que chega do Sol, né, principalmente nas regiões mais poluídas, ela forma como se fosse uma camada em torno do planeta Terra, e aí os raios solares eles entram no planeta Terra e não conseguem sair, esquentam demais o nosso planeta. E isso vem acontecendo depois que os seres humanos começaram a utilizar os combustíveis não renováveis, as fontes de energia não renováveis. Por quê? O carbono, o carvão mineral e o gás natural, eles estavam aprisionados, eles estavam fora do ciclo na natureza. E a partir do momento que o homem começou a retirar esses combustíveis lá do meio das rochas e começou a queimar esse combustível para produzir energia, ele começou a aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera. E isso está aumentando o efeito estufa do nosso planeta. E aí, qual que é a consequência do efeito estufa? Esse aquecimento, né, promovido pelo efeito estufa, ele vai causar no planeta Terra um aquecimento generalizado, que a gente conhece por aquecimento global. Então, o que a gente pode compreender dessa aula? Que os principais impactos causados pelas fontes de energia não renováveis são a queima dessas energias, que vão produzir o gás carbônico, e esse gás carbônico vai aumentar o efeito estufa, que como consequência aumentará o aquecimento global. Eu espero que você tenha compreendido os principais conceitos da nossa aula de hoje. Um abraço, até mais!